Que história é essa do auxílio ser prorrogado até dezembro? O que aconteceu? Meu nome é Pedro Saliba, eu sou advogado e nesse vídeo eu vou te explicar por que o pessoal tava postando tanto vídeo aqui no YouTube e eu vou te ensinar como é que uma lei é feita e se o auxílio pode ser prorrogado, tá? O que precisa ser feito para o auxílio ser prorrogado. Se você quiser saber sobre o Renda Brasil, eu tenho um vídeo aqui, você pode assistir depois de assistir esse vídeo. Ele vai estar na descrição, só queria deixar evidente que não tá confirmado, tá? A gente não sabe quem tem direito, não tem nenhum cadastro, então toma cuidado com o que você receber no WhatsApp e toma cuidado com o vídeo sensacionalista no YouTube, tá? Porque dependendo do canal aqui no YouTube, a gente ganha dinheiro com visualização. Então tem gente que bota vídeo pra ter 1 milhão de visualizações com notícia falsa, notícia que não é verdade, ou então às vezes coisas que não são nem confirmadas só para ganhar dinheiro. Isso daqui vai ser uma aula de direito com desenhos. É uma coisa que eu chamo de direito gráfico. O objetivo é vocês entenderem de forma simples e prática como é que as nossas leis são feitas pelo Congresso Nacional, pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário. Se você é novo ou nova aqui, queria te dar boas-vindas. Esse é o meu canal Posso Processar e eu ensino direito de forma simples e prática para o exercício pleno da cidadania. Se esse vídeo te ajudar, eu vou te pedir para dar uma curtida que me ajuda bastante na divulgação. Se inscrever aqui no canal, clicar no sininho. Eu prometo que eu só faço vídeo quando eu realmente acho que é importante e quando as coisas estão confirmadas. Nesse caso eu tô gravando porque teve muito comentário a respeito disso. Eu nem coloquei nos slides porque foi tanta gente que aí eu resolvi só fazer. E também compartilhar se você souber que tem alguém com essa dúvida. Se quiser também me segue lá no Instagram, @posso processar. Lá eu também tiro várias dúvidas sobre auxílio, não fico enrolando, não faço vídeos assim não. Enfim, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender as leis do auxílio emergencial. É mais de uma, e aí eu separei aqui. A primeira delas é a lei do auxílio, lei 13.982. Todas as fontes do que eu tô dizendo vão estar na descrição, tá? Eu não tô tirando nada da minha cabeça. Então se você quiser ver o que eu tô dizendo, vai estar tudo na descrição, todos os links. Primeira é a lei do auxílio, que é a lei 13.982. A segunda é a 13.998, que eu tô chamando aqui de ampliação do auxílio. A terceira é a lei 13.979, que eu tô chamando de lei do coronavírus. E a quarta é um decreto, não é uma lei. É o decreto 10.412, que eu tô chamando de prorrogação do auxílio. Para facilitar, eu vou usar o quê? Desenhos. Então, a lei do auxílio é essa daqui. Foi o Congresso Nacional que criou, tá? Não foi o governo Bolsonaro, foi o Congresso que criou o auxílio emergencial. Depois, a ampliação do auxílio. Por que eu coloquei uma mãe amamentando aqui? Porque a principal ampliação foi para mães adolescentes que puderam receber o auxílio emergencial. Depois, eu tô chamando aqui de prorrogação do decreto. E aí é esse auxílio mais 2, que aumentou por 2 meses. E a última é a lei do coronavírus. O que foi essa lei do coronavírus? Essa lei daqui tem até um vídeo no canal que eu vou deixar aqui em cima na descrição se você quiser dar uma olhada. Essa foi uma lei criada em fevereiro. Ah, Pedro, fevereiro foi antes da quarentena. Pois é, o governo já estava de olho nessa questão do coronavírus, porque não era uma coisa banal, entendeu? A China fechou, a Itália fechou, então já existia essa lei do coronavírus, que ela é basicamente para faltas justificadas no trabalho. E aí o direito, ele não tá descolado da história, ele não tá descolado das relações sociais. Por que aconteceu? Porque um vírus novo existiu e infectou o mundo inteiro, a gente teve alterações radicais na legislação, na economia, nas relações sociais brasileiras. Então, essa lei é o primeiro marco disso, ela é de fevereiro, do início de fevereiro de 2020. Então, olha só, essa daqui é a cronologia da legislação. Primeira, a lei do coronavírus, que é de 6 de fevereiro. Então, 6 de fevereiro, o governo já tinha feito essa lei, o Congresso Nacional já tinha aprovado. E aí, mais ou menos aqui, no início de março, em meados de março, a gente começou a ter medidas de isolamento social e quarentena. Aí, vocês lembram que demorou mais de 2 semanas até ter a lei do auxílio de fato, que foi de 2 de abril. E aí, enfim, vocês viveram essa novela junto comigo, de receber o auxílio, do cadastro, de todos os problemas. 14 de maio teve a ampliação do auxílio, principalmente para mães adolescentes, e 30 de junho teve a prorrogação do auxílio. E como é que funcionou a prorrogação de 2 meses? Vamos ler a lei. Tô pegando aqui a lei do auxílio, tá vendo? A lei que foi feita pelo Congresso Nacional. O artigo 6º diz o quê? O período de 3 meses poderá
ser prorrogado pelo Poder Executivo. Vê aqui, olha, poderá, no direito qualquer palavra é importante. Isso daqui está o quê? No futuro. Por quê? Porque ela foi feita em 2 de abril. Quando o artigo 6º diz isso daqui, ele autoriza o Poder Executivo a prorrogar. Então, não precisa de uma nova lei. Por isso que a prorrogação do auxílio foi feita por decreto. Vocês estão vendo a diferença? Prorrogação, decreto. Auxílio emergencial, lei. E aí, o que diz o decreto? O decreto, ele diz que fica prorrogado o auxílio emergencial pelo período complementar de 2 meses. Por isso aqui, mais 2. Isso daqui foi a prorrogação que a gente tem confirmada hoje. Eu tô gravando esse vídeo no dia 28 de julho. Então, o Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e Deputadas e o Senado Federal, autorizou a prorrogação pela Presidência da República. Isso daqui é o Palácio do Planalto. O Congresso autorizou a prorrogação pela presidência. Por isso que a presidência da República fez o decreto, porque senão não poderia fazer isso. Normalmente não é assim, tá? Por que que o Congresso Nacional autorizou a presidência a prorrogar por decreto? Porque precisava ser feito de forma rápida. Então, criar uma lei é mais demorado do que criar um decreto. Essa é a prorrogação que está confirmada até agora. O total são de 5 parcelas. E de onde veio isso que estão falando até dezembro? O que aconteceu? Eu vou usar a imagenzinha dessa árvorezinha de Natal só para ficar mais fácil de identificar dezembro. Vou explicar passo a passo para vocês. Vocês vão entender por que o povo tava falando de dezembro. E vocês vão ver que eles não deviam nem estar falando até dezembro pelo que foi noticiado em alguns vídeos do YouTube. Vou dizer o porquê. Teve esse projeto de lei, que é o projeto de lei 2801 de 2020. Novamente, se você quiser dar uma olhada nesse projeto de lei, ele tá na descrição. O objetivo do projeto de lei, desse projeto de lei, era estabelecer natureza alimentar do benefício emergencial. Natureza alimentar é um conceito jurídico. O que isso significa? Significa que não pode ter penhora, bloqueio ou desconto para pagar dívida ou prestação, exceto pensão alimentícia. Então, basicamente, o seu auxílio emergencial, ele não ia poder ser bloqueado, descontado por causa de uma dívida que você tivesse. Então, se você tinha uma dívida do cartão de crédito do seu banco, e aí você depositou um dinheiro na sua conta, e o banco pegou, com essa lei, isso seria proibido. Então, se acontecesse, se o banco bloqueasse o seu auxílio emergencial, você ia poder pedir indenização por danos morais e possivelmente materiais também. O que esse projeto de lei tem a ver com a prorrogação do auxílio até dezembro? Eu vou mostrar para vocês. Um projeto de lei, ele é apresentado por uma deputada ou deputado. Esse projeto, ele já está mais ou menos pronto, só que ninguém faz nada sozinho numa democracia, tá bom? Não é uma pessoa só que tem toda a razão do mundo. Então, numa democracia, outras deputadas e deputados podem apresentar o que a gente chama de emendas. Essas emendas, elas entram no projeto de lei, e aí esse projeto de lei fica mais rico. Então, por exemplo, essa pessoa aqui pode sugerir uma coisa que essa daqui não pensou. Ah, não, mas eu acho que não deve fazer isso. Ah, eu acho que deve acontecer isso. Eu acho que deve acontecer aquilo. Essas são emendas. Esse projeto de lei que eu falei, o 2801, ele teve 6 emendas diferentes. E uma delas, a emenda número 3, tinha a ver com o que o pessoal tá falando de dezembro. Essa emenda, ela não foi aceita. Então, por isso que tinha muito vídeo sensacionalista, primeiro falando que auxílio emergencial até dezembro e depois falando, não foi dessa vez, que absurdo, porque não passou. Eu aqui faço vídeos quando tá confirmado, porque eu não quero ninguém perdendo tempo, entendeu? Se eu tô fazendo esse vídeo mais longo é porque eu quero que vocês entendam o que aconteceu, porque isso é importante. A emenda número 3, ela não foi aceita e os recursos apresentados por ela também não foram, tá? Esse daqui é o link da emenda, a gente vai ler junto, tá? Mas aqui é só pra vocês verem, que eu não tô tirando isso da minha cabeça. Foi apresentado pelo deputado Enio Verri, que é do PT. E aí o que ela diz? Vamos ler junto. Essa daqui é a emenda que supostamente era até dezembro. Ela ia mudar o artigo 2º da Lei do Auxílio Emergencial para: durante o período de enfrentamento de emergência de saúde pública definida pela Lei 13.979, será concedido o auxílio emergencial de R$600. O que diz a lei original do auxílio emergencial? Ela diz que durante o período de 3 meses será concedido o auxílio emergencial. Ela mudou, ao invés de período de 3 meses, falou durante o período de enfrentamento
da Covid-19. Então, olha só, em desenho, o que ia acontecer? Esse daqui atualmente é o esquema, lembra? O Congresso autorizou a Presidência da República a prorrogar por decreto, que foi esse decreto aqui do +2. O que ia fazer de mudança? Não ia ser só por decreto essa autorização. O Congresso Nacional iria vincular a lei do auxílio emergencial à lei do coronavírus. Quem cria as leis não é a Presidência da República. A Presidência da República, ela organiza as leis, ela executa as leis. Ela é considerada o poder executivo. Quem cria as leis é o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, ele ia ter total controle do auxílio emergencial se ele mudasse a lei do coronavírus. Entenderam? Então, o Congresso, ele ia poder definir a prorrogação com a lei do coronavírus. Então, enquanto existisse a Covid-19, enquanto tivesse onda de pandemia, enquanto tivesse tudo isso, o auxílio emergencial ia se manter de forma mais fácil. Não foi isso que aconteceu. Como eu falei, a emenda não passou. Outras emendas que não passaram foram a 4 e a 6. A 4, ela ela acabava com o teto de 28.500 e poucos reais no ano de 2018. E a outra emenda, a emenda número 6, ela prorrogava por mais 3 meses o auxílio emergencial. Então foi basicamente isso que aconteceu, olha só. Esse daqui era o projeto de lei. Algumas emendas foram aceitas e outras foram rejeitadas. Então, o projeto de lei mais as emendas aceitas, menos as emendas rejeitadas, é o projeto de lei que vai ser encaminhado para quem? Para o Senado. O projeto de lei, ele foi votado na Câmara e agora ele vai para o Senado Federal. Só depois de votado no Senado Federal, ele pode virar lei. Uma coisa que vai ficar difícil de vocês lerem, mas eu quero comentar. Não faz o menor sentido o pessoal falar desse projeto de lei até dezembro. Por quê? Porque essa emenda daqui, a emenda número 3, ela dizia enquanto tivesse a Covid-19, então não diz até o mês. E a outra emenda, ela prorroga por mais 3 meses, e mais 3 meses não é necessariamente até dezembro, entendeu? O auxílio emergencial ainda pode ser prorrogado, tá? Se o Congresso Nacional criar outro projeto de lei, e existem sim projetos de lei em curso para prorrogar o auxílio emergencial, inclusive criar uma renda emergencial básica, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é uma renda que seria permanente, melhor ainda do que a Renda Brasil, que a Renda Brasil a gente não tem notícia nenhuma disso. Para ser prorrogado depende de um projeto de lei ou então do decreto. A gente vê que o governo Bolsonaro não tá muito afim de prorrogar o auxílio, porque se tivesse estaria pagando o pessoal direitinho, não estaria com essa desorganização toda. Enfim, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Sei que ele foi um pouco longo, mas eu queria explicar bem detalhadinho para vocês. Por isso também que eu demorei para postar, porque vocês sabem que eu faço um vídeo um pouco melhor, um pouco mais detalhado, que eu gosto de explicar direitinho, eu gosto que todo mundo entenda. Obrigado por ter assistido. Se você gostou, dá uma curtida, inscreva-se no canal, compartilhe e até a próxima. Tchau!